Excelentíssimo senhor deputado federal Arthur Maia, presidente desta comissão parlamentar mista de inquérito. Excelentíssima senhora senadora Elisiane Gama, digníssima relatora. Excelentíssimas senhoras senadoras, excelentíssimas senhoras deputadas, excelentíssimos senhores senadores, excelentíssimos senhores deputados, senhoras e senhores aqui presentes, telespectadores. Inicialmente, agradeço do fundo do coração as orientações que tenho recebido dos brilhantes advogados, Dr. Matheus Milanês, Dr. Eduardo Baldo, da Tenente Coronel Giovanni, expoente da Advocacia Militar, do Coronel Hamilton, oficial da Arma de Artilharia, excelente comunicador social, e da minha filha, Renata Pinheiro, conhecida advogada trabalhista, e que penso que é a mais capaz de me dizer o que eu não gostaria de ouvir. Compareço a esta comissão parlamentar mista de inquérito como testemunha para manifestar-me sobre fatos e acontecimentos relacionados ao objeto desta comissão. Sou o general de Exército Augusto Heleno Ribeiro Pereira, com serviços prestados ao país durante 45 anos. Ao longo da carreira, fiz os cursos de paraquedismo, guerra na selva, educação física e mestre salto. Fui instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras, ajudante de ordens do Ministro do Exército, aluno da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, chefe da Seção de Planejamento e Operações da Brigada de Infantaria Paraquedista, assistente secretário do Ministro do Exército, integrante do Gabinete Militar da Presidência da República, comandante da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Cumpri ao longo da carreira 3 missões no exterior. Assessor de Educação Física na Missão Militar Brasileira de Instrução no Paraguai. Adido do Exército junto às embaixadas do Brasil na França e na Bélgica. E como general de divisão, fui o primeiro comandante da Missão de Paz da ONU no Haiti, onde tive a honra de comandar contingentes de 13 países diferentes. Como oficial general, comandei a 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, o Centro de Comunicação Social do Exército, chefiei o gabinete do comandante do Exército, fui comandante militar da Amazônia e chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia. Ao deixar o serviço ativo, exerci o cargo de ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional por 4 anos. Assinalo que o GSI completou mais de 85 anos de existência e tem em seus quadros cerca de 1.000 servidores, 1.000 servidores, das mais diferentes origens. Apenas cerca de 2 a 3% deles ocupam cargos de DAS-4 e DAS-5 e podem ser escolhidos pelo ministro-chefe do GSI. Quanto aos demais, são militares ou servidores civis da administração pública indicados pelos respectivos órgãos por suas qualidades técnicas e competência. Quanto aos demais, já expliquei, são militares e servidores civis da administração pública. Isso é muito importante que fique claro. Outro ponto que queria deixar bem claro, por uma questão ética e profissional, eu jamais me vali de reuniões ou palestras ou conversas para tratar de assuntos eleitorais ou político-partidários com meus subordinados no GSI. Não havia clima para isso e o único ser político do GSI era eu mesmo. Os demais eram servidores do Estado brasileiro. No dia 31 de dezembro de 2022, à meia-noite, deixei de ser ministro de Estado e não fiz mais contato com servidores do GSI ou da Presidência da República. A minha convocação na presente data a esta CPMI, na qualidade de testemunha, conforme o requerimento número 839 de 2023, formulado pela excelentíssima senhora relatora, senadora Elisiane Gama,
diz respeito ao, entre aspas, atos ocorridos no Brasil durante o dia 30 de outubro de 2022 e aos atos ocorridos em Brasília, nos dias 12 e 24 de dezembro de 2022 e no dia 8 de janeiro de 2023. Nessa exposição inicial, gostaria de esclarecer que, em relação aos atos ocorridos no Brasil durante o dia 30 de outubro de 2022, data do segundo turno das eleições presidenciais, o GSI não tinha nenhuma missão além da proteção do presidente e do vice-presidente da República e de suas respectivas residências, e não foi acionado para qualquer missão extraordinária. Quanto ao dia 12 de dezembro de 22, em que houve manifestações na área central de Brasília, provavelmente geradas pela prisão do cacique José Acácio Sererê Chavante, esta prisão foi articulada pela Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal. E o GSI nem foi informado, nem participou das ações. As manifestações de protesto se deram na área central de Brasília, fora da área da atribuição do GSI. Eu soube delas pela televisão, sentado na minha casa. Desconhecia totalmente qualquer articulação prévia. Quanto ao dia 24 de dezembro de 2022, em que foi identificada uma tentativa de um possível atentado nas imediações do Aeroporto Internacional de Brasília, igualmente tratou-se de um incidente isolado que não contou com a minha participação oficial ou velada de forma pessoal ou não contou com a participação de qualquer dos meus subordinados. Já esclareci que, a partir da meia-noite do dia 31 de dezembro de 2022, véspera da posse do atual presidente, deixei de ser ministro de Estado. Daí em diante, não fiz mais qualquer contato com os servidores do GSI ou da Presidência da República. Portanto, não tenho condição de prestar esclarecimentos sobre os atos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2022. Uma matéria em uma revista foi publicada com o título exclusivo: o papel do general Augusto Heleno na tentativa de golpe em 8 de janeiro. A citada matéria não mereceu a menor atenção da própria mídia por não ter qualquer sintoma de credibilidade. A reportagem se baseia em ilações de várias fontes, algumas não identificadas, com um suposto servidor da Presidência da República, que até hoje não se sabe quem é apócrifo, e as acusações feitas a mim são inverídicas, infundadas e extemporâneas. Estou à disposição de Vossas Excelências para responder dentro do possível às perguntas. Queria tratar, antes de encerrar meu pronunciamento, sobre a transição. Diferentemente do que afirmou o ex-ministro do GSI, houve sim a transição e foi muito bem realizada por meio do secretário executivo e do secretário executivo adjunto, 2 oficiais generais da melhor qualidade, e foram feitas 3 palestras para o ministro que ainda não estava em exercício, uma delas acompanhada também pelo ministro Aloysio Mercadante. Nessas oportunidades, as portas do GSI foram abertas com total transparência e o então ministro do GSI teve a liberdade de conversar com quem quisesse, de estabelecer quem ele queria manter no GSI, quem ele queria trocar. Teve absoluta liberdade de fazer todas as trocas que julgasse necessárias. Informamos com total transparência as competências, a estrutura, as principais atividades em andamento e planejadas e, principalmente, com riqueza de detalhes, as características dos cerca de 80 cargos de confiança que estariam à disposição do novo ministro,
para planejar e realizar as substituições que julgasse necessárias. Nenhuma informação foi negada à nova gestão do GSI e nada, absolutamente nada, ficou sob o tapete. Eu tenho o sumário e conteúdo das palestras que foram proferidas para o então ministro do GSI. O objetivo não poderia ser diferente pelo vínculo emocional e de respeito que temos com uma instituição que já completou 85 anos. Foi facilitar as primeiras ações, principalmente no gabinete do ministro e assessorias especiais. Não se sustenta ainda a declaração do ex-ministro do GSI, no sentido de que não houve a transição de ministro para ministro, pois ele foi um dos últimos a ser indicado pelo gabinete de transição como representante do grupo de trabalho afeto ao GSI. A sua confirmação como ministro só se tornou pública no final de dezembro, oportunidade em que as palestras já tinham ocorrido. Portanto, independentemente da ligação telefônica, em que coloquei o GSI à sua disposição, foi correta a minha designação do general Penteado e do general Feitosa. General Penteado, meu secretário executivo, general Feitosa, o secretário executivo do general Penteado. Era o responsável principal pela Secretaria de Segurança do presidente da República. Intencionalmente ou não, suas visitas foram tratadas sem restrições e durante a transição por mim autorizadas às instalações do GSI quando ele desejasse, principalmente a Secretaria de Coordenação e Segurança Presidencial. Tenho plena consciência de que ele recebeu todos os dados, acompanhados da devida atenção e fidalguia, para, a partir de 1º de janeiro de 23, começar o seu trabalho nas melhores condições possíveis. Registro que na alta administração do GSI permaneceram como facilitadores e memória institucional, a convite do meu substituto. Reitero, a convite do meu substituto, apenas os secretários executivo, o adjunto e 4 secretários. Oficiais generais da ativa das diferentes forças, também passíveis de exoneração a seu juízo, a partir de 1º de janeiro de 2023. No GSI, permaneceu o DNA bolsonarista do general Heleno. Essa foi uma frase infeliz, pronunciada, eu nem sei por quem, algum jornal que publicou. Não ficou DNA bolsonarista do general Heleno, porque eu jamais tratei de política com os meus servidores. Tem aqui alguém que pode testemunhar isso. O deputado delegado federal, doutor Ramagem, foi diretor da ABIN durante algum tempo. 2 anos, né, Ramagem? 3 anos. E ele pode testemunhar que eu jamais fui à ABIN conversar sobre política ou sobre assuntos que fossem de interesse de políticos ou de alguém que pudesse utilizar a estrutura da ABIN em seu próprio proveito. Você confirma isso, Ramagem? Então, essa história que o meu DA é bolsonarista, isso aí não me atinge. Sobre a tentativa de invasão à sede da Polícia Federal e o vandalismo no centro de Brasília, quero acrescentar que eu não tinha conhecimento prévio da prisão pela Polícia Federal do cacique Acácio Serena, que foi realizada por solicitação da Procuradoria-Geral da República e determinada pelo STF. Tinha, sim, ciência das suas manifestações em Brasília contra o resultado da eleição realizada. Planejamentos e ações executadas pela Polícia Federal são conduzidos de forma sigilosa e não eram e não são repassados ao GSI.
Tomei ciência da tentativa de invasão da sede da Polícia Federal e dos atos de vandalismo no centro de Brasília por meio da TV que estava assistindo em minha residência, após minha jornada diária de trabalho. Nem eu, e muito menos o GSI, fomos mentores ou participamos desses atos lamentáveis. General, o tempo dos senhores, 15 minutos, já se transcorreram, mas não tem problema, olha só. É porque eu imaginei também que o senhor não estava prestando atenção, porque tem um cronômetro ali, mas eu vou dar mais 5 minutos para o senhor concluir aí a sua fala. Tá certo. O senhor pode se orientar por aquele cronômetro que tem lá no fundo da sala, tá bom? Ali na parede. Aí já tem aqui. Ali está marcando. Ah, tá. É até grande, eu não vi. Está aparecendo o resultado de São Paulo e Flamengo. Por isso que eu não prestei atenção. Eu vou fazer uma consideração também sobre o acampamento do quartel-general do Exército. Os acampamentos em frente ao quartel-general do Exército e de outras organizações militares nos estados da Federação estavam sendo acompanhados pelo Ministério da Defesa, por meio dos comandos do Exército, Marinha e Força Aérea. Esse acompanhamento e ações decorrentes, obviamente, não eram de responsabilidade do GSI. Também declaro e assino embaixo, jamais estive no acampamento que foi realizado em frente ao que a gente chama de Forte Apache, né? Eu nunca fui ao acampamento, não por falta de tempo, mas por falta de condições de participar do que realizavam no acampamento, que, pelo que se sabia, eram atividades extremamente pacíficas, ordeiras, e eu nunca considerei o acampamento algo que interessasse a segurança institucional. Sempre achei que era uma manifestação política, pacífica e que não poderia ser tratada dessa maneira. E silêncio, por favor. Sobre a declaração do atual ministro do GSI, que eu arranhei a institucionalidade do GSI, politizando o gabinete, eu lamento que tenha partido do atual, que é meu amigo particular, um brilhante oficial. Ele já tinha trabalhado no GSI antes e falou essa bobagem no dia que chegou no GSI. Eu garanto, tenho certeza absoluta que ele hoje está arrependido do que falou, que o GSI não tem nenhum traço político. Vários dos senhores parlamentares já foram ao GSI para tratar de algum assunto e garanto que jamais perceberam qualquer sinal de politização do GSI. O GSI é uma instituição de Estado. Senhor presidente, muito obrigado. Senhora relatora, senhores parlamentares, desejo a todos um ótimo dia, uma ótima semana. E muito obrigado por terem permitido a minha presença aqui para esclarecer as dúvidas que aparecerem. Muito obrigado, general.